Boa noite. Parabéns a todos que vieram aqui a este lançamento deste livro, este extraordinariamente bom livro do Jorge Valharte. Tinha ficado combinado de que eu viria aqui dizer umas palavras sobre âmago. O problema é que eu tive um problema de saúde grave que me levou a uma intervenção cirúrgica e não tive hipótese sequer de me preparar. Tive 15 dolorosíssimos dias, de modo que provavelmente não estou aqui a fazer nada, senão a dar um grande abraço ao meu amigo Jorge Valharte. Amigos que somos há quase 40 anos, de uma cumplicidade incondicional e a quem muito devo, sobretudo pela amizade e também por aquilo que ele escreve, que muito admiro e de que muito gosto. Temos feito um percurso como autores da geração 80, praticamente lado a lado. Isso para mim basta-me para estar aqui hoje com muita alegria a celebrar esta festa. Muito obrigado. Boa noite. Eu estou na penumbra porque o editor deve estar exatamente na penumbra. Ele é o interveniente no processo do livro, talvez mais decisivo, mas o menos importante. E de forma que editar um livro de poesia é uma espécie de alpinismo às avessas, isto é, de escalar até às profundezas. E de forma que penetrar na linguagem, beber a linguagem, ser inundado e ser quase afogado na linguagem, não é sequer a função, é a respiração do poeta. Há aqui muitas pessoas ligadas à arte, à poesia, e portanto eu não estou a falar para pessoas que não saibam daquilo que eu estou a falar. Mas na verdade eu sinto que devo dizer qualquer coisa. O mais certo perante um livro de poesia seria estar silencioso, lê-lo e bebê-lo, absorvê-lo. De qualquer das formas, seria indelicado da minha parte não dizer qualquer coisa. De maneira que editar um livro do Jorge é editar um livro de alguém que tem, por assim dizer, eu diria 4 olhos. Porque tem os olhos do poeta, tem os olhos do fotógrafo e provavelmente tem um quinto olho, que é aquele que faz a junção entre essas duas capacidades de ver, de ler e de absorver a realidade, ou até a irrealidade. Eu queria agradecer também a quem nos acolheu, à editora que eu aqui trago. Esta editora é uma editora desconhecida e provavelmente pretende continuar desconhecida pela simples razão. Algo ser conhecido é sempre uma lâmina de 2 gumes. A notoriedade de uma figura, seja ela qual for, cria sempre essa duplicidade de relação com a realidade e com os outros. E, portanto, é sempre muito perigoso, sobretudo quando esta editora, que é um projeto muito bizarro, pretende estabelecer uma relação ambígua, necessariamente ambígua, com aqueles que são os seus destinatários privilegiados, os leitores. Os leitores não são os compradores de livros. Os leitores são aqueles que de facto leem os livros, de facto são lidos por eles. E eu queria deixar finalmente uma palavra de agradecimento aos intervenientes desta sessão, que muito me honram, e à editora, e deixar uma saudação a todas as pessoas que de facto aqui vieram, agradecendo aos nossos anfitriões,
que aqui vieram com este tempo. O facto de terem vindo aqui, eu considero sempre que quem vem a um determinado encontro, um determinado evento, não é sem razão que o faz. Seja por que motivo seja, há uma confluência de caminhos que fazem com que este momento, com estas pessoas exatamente que aqui estão, não mais nem menos, é exatamente aquilo que é a dose necessária e suficiente para que este evento seja aquilo que necessariamente pode ser. Muito obrigado. Boa noite a todos. Não, para já. É só ainda consigo. Quero antes de mais agradecer o convite do Jorge, e ainda por cima para estar aqui numa mesa de proximidade com amigos, e para além de serem amigos são também pessoas que nutrem do mesmo gosto e da mesma profundidade que eu nutro por essa matéria viva que é a poesia. E não falo só da poesia em ordem literária, mas da poesia como forma de exercício de vida também. E dentre os amigos presentes há um que não está visível, na verdade, mas aqueles que também têm por ofício dizer poesia, como é o meu caso, não necessitam sobremaneira de estar, digamos, visíveis fisicamente perante os outros. De quem eu falo em concreto é do Rui Spranger, que está anunciado, e está bem anunciado, porque apesar da presença, dessa ausência física, a presença dele fez-se notar por aquilo que é importante no caso dele e também no meu, que é a possibilidade de podermos dar voz, de dar uma outra dimensão àquilo que está escrito e passá-lo para um outro plano, nem melhor nem pior, um outro plano. E, portanto, a voz que vos acolheu nesta festa, que é a apresentação do livro do Âmago, esse livro do Jorge, foi essa voz que vos acolheu, foi precisamente a do Rui Spranger. Ele não pôde estar presente, mas a voz fez precisamente aquilo que lhe era pedido. Ele leu em loop, ouviram alguns, pelo menos alguns versos conseguiram ouvir de entre as conversas prazerosas que temos quando nos encontramos com amigos, e então antes destas inaugurações, por assim dizer, é onde se inaugura a poesia. Ele leu-vos o primeiro poema que abre este livro, que é um poema de fôlego extenso, e do qual eu, na minha primeira intervenção, vou, porque o fiz um bocadinho a contragosto. Eu não gosto de fragmentar poemas, mas na verdade acho que este poema tem esse lado de transformação entre esse aspecto fragmentado que o compõe de forma a tornar-se algo de uno. E portanto achei que para esta primeira abordagem decalcar as palavras que o meu camarada de função, Rui Spranger, fez, ficar-me-á também bem vestido. E aqui vai uma estrofe perdida e encontrada neste primeiro poema. O meu olhar inunda o pensamento. A voz contida dói no ar rarefeito. Uma brisa salgada refrigera os pulmões. Sobre a minha pele a melancolia decanta a sua sonolência mais antiga. A solidão abrasa-me os dedos com palavras desconhecidas, como se na alma fulgurasse o pensamento, ou o arrepio abrupto da energia que nos cumes rasuram o céu e o desabam na paisagem deduzida. No âmago da luz, os meus olhos calcinam, a penúria do tato deserta a pele, fendo o lugar da claridade. Os minerais que dissipam a fronteira da água difundem a ausência da memória, alargam os alvos lençóis primordiais.
devolvem ao olhar a clareza do mundo entardecido. Muito boa noite. Quero, antes de mais, agradecer o convite que me foi dirigido e felicito a Manuela Matos Monteros, diretora desta bela casa cultural e artística, a organização do evento. Agradeço também ao editor Luís Pires Reis pela escolha feliz, não sei onde está o editor, escondido, pela escolha feliz dessa publicação, o amigo e poeta Amadeu Batista pela sua presença, ao Jorge Velhote e às instituições aqui presentes, e aos amigos que o acompanham nesta minha aventura poética e portuguesa, e a todos vocês que estão aqui presentes hoje. Esta noite Jorge Velhote irá lançar o seu 11º livro de poesia, o seu Amago. E gostaria de apresentar, com a preciosa ajuda do poeta de Jorge, do autor, uma certa ideia de poesia na tua própria poesia. E para onde começar? Perguntei-me para onde começar. E com certeza começarei pelo princípio e começarei pela sua capa. A capa é da autoria de Antônio Gonçalves. Terei que apresentá-la assim. É da autoria de Antônio Gonçalves e, no meu entendimento, Jorge depois dirá, porque Jorge vai ajudar-me a apresentar o seu livro, sentiremos a voz do poeta a falar, a voz do Jorge a falar do poeta Jorge Velhote, porque, como ensinou-me um grande professor especialista de poesia contemporânea, Fernando Martinhos, os poetas têm sempre razão, mesmo quando não têm. E por isso sentiremos as razões do poeta, E, como eu estava a dizer, a capa é da autoria de Antônio Gonçalves e, para mim, é um verdadeiro manifesto programático revelador da essência do livro. De um lado temos um pano de fundo branco, que o branco é um conjunto de todas as cores, que no meu olhar, e Jorge dirà, rappresenta força e autonomia do pensamento, de um âmago paradigmático, de um âmago que deseja dizer-se, que deseja contar no recato interior da sua intimidade. Um branco também que representa um estado de virtude talassêmico, no qual o âmago, que na capa se transforma em amago, e que remete para um poeta prestidigitador que organiza o seu mundo interior em palavras escritas e em emoções vividas. E à volta deste branco, o artista plástico e crítico Antônio Gonçalves cria uma cinta vertical que atravessa a capa e contracapa e propõe... Não sei como pode ajudar-me, sim. Foi mais alto, sono mais alto para ver. Ok, para ver a capa, era só para ver a capa. Sì, quero che vejam a capa, sim. Mas pronto. Estava a dizer, Antônio Gonçalves cria uma cinta vertical que atravessa a capa e contracapa e propõe uma hipótese de carne espessa, com todo o seu sistema nervoso, no interior de um corpo não talassêmico e cheio do seu universo geográfico, carne, sangue, nervos, terminações. Ele diz uma hipótese de carne transitável e penetrável. Perguntei-me e perguntei a Antônio Gonçalves, que está aqui presente, o porquê de tanto corpo, de tanta fisicidade. Antônio, deixo-te a palavra, pode te aproximar e explicar a tua interpretação artística da poesia de Jorge. Não estava à espera, não? Acho que seremos todos nós a apresentar o livro de Jorge essa noite. Boa noite a todos. Não, deixa de estar. Eu quero dizer que fui mesmo apanhado de surpresa, ou seja, cheguei tarde, estavam lá ao fundo, vim a assistir e agora já estou aqui em cenário de ter que fazer algumas
intervenções. Mas sigamos, então, em que é que posso ser útil? Porquê é que eu cheguei a fazer isto? Bom, a primeira questão é porque o Jorge me pediu. E, portanto, Sou muito convincente. houve um desafio da parte do Jorge que queria que lhe resolvesse uma questão que era a capa do livro que ele estava a projetar fazer. E, portanto, passou-me o texto. A partir do momento em que tenho o texto, fui pensando que soluções é que se pode criar mediante aquilo que é a hipótese de a capa. A capa é o frontispício e está perante aquilo que nós tínhamos como primeira hipótese de chegar depois ou não ao livro. No plano de marketing e de vendedor, tínhamos que fazer uma capa muito agradável, que fosse apelativa e que, de certa forma, enchesse o olho. Linguagem de marketing. Numa linguagem poética, qualquer coisa que plasticamente fosse capaz de estar em sintonia e não em ilustração, porque eu não estava propriamente num plano de ilustrar o texto do Jorge, mas que fosse uma resposta plástica ao universo que ele me tinha apresentado enquanto texto. E é nesse sentido que, mediante o texto e os poemas, não estou a falar nele do texto, mas os poemas que Jorge lá tinha, que a ideia da carne, porque se tratava de algo que a Sâmago vinha desse universo do interior, do Jorge, dos poemas do Jorge, das vivências do Jorge e de qualquer coisa com o qual ele tinha estado em confronto, fosse ele o seu corpo, fosse ele a ideia desse corpo e desse Sâmago. E o livro, digamos, o miolo do livro, para mim era o que tinha que ser encerrado com qualquer coisa que fosse esta espécie de cinta que ia fechar o livro. Nós muitas das vezes encontramos uma espécie de tira de papel que às vezes nos fecha o livro e que também faz uma parte integrante do trabalho. E foi nesse sentido, uma verticalidade que fosse andar aqui na capa, permitisse fazer esse trânsito, por isso é que há uns espaços ou outros que têm um pequeno tom de cor ou que ficam mesmo em branco, que permitem esse trânsito daquele branco do fundo da capa para aquilo que é um corpo, que é uma representação dessa ideia de carne, e nunca uma representação do corpo propriamente dito. Portanto, esta hipótese de pormos aqui cor e algo, no ponto de vista da forma no desenho, é de pensarmos também nessa ideia que somos nós depois que a podemos, no fundo, clarificar à medida de cada um, se a vê ou não. E, portanto, é esta a resposta que vos posso dar perante o desafio que me foi feito pelo Jorge e que, no fundo, tinha que ir ao encontro do que era essa hipótese de capa. Obrigado. Obrigada, António. Então, entre o âmago e a corporalidade táctil do pensamento e das palavras, o livro abre-se na primeira página com uma declaração singular de amor à vida e aos afetos. A experiência é dedicada a um conjunto de amigos e de colegas de ofícios, é dedicado à vida, e dedicarlo à vida significa dedicarlo também à morte. E nesse livro está condensada a experiência humana de Jorge, os seus afetos, o contexto que levou o Jorge a escrever estes poemas, as suas amizades e contatos com escritores e artistas são elemento de uma alquimia invulgar na vida e na obra de Jorge Velhote. E a primeira pergunta, Jorge, ajuda-nos a compreender melhor quem é Jorge? Quem é o Jorge Velhote poeta? E quanto os teus afetos, contribuíram na construção da tua poesia? A questão é algo singular. Quando alguém passa por um episódio ou por episódios que permitem perceber que de um momento para o outro a nossa realidade, essa coisa, esse magma que nos liga às outras pessoas e ao mundo, de um momento para o outro pode em absoluto colapsar. Ou seja, a questão da morte, que é algo, como eu dizia há dias, ou melhor, dizíamos há dias eu e o Amadeu,
é algo que não existe porque não sabemos o que é, porque na realidade não há senão a vida, e ela tem por dentro essa questão da morte, ou tem também ou contém a morte. O episódio que me leva a perceber que isso tudo acontece é um episódio, enfim, um pequeno grande incidente, e depois uma doença, ou outro incidente, que me atira para um lugar em que de facto o mundo é visto na horizontal. E é visto de uma maneira muito estranha, e para quem já viveu, vive-a sempre de um modo absolutamente infinito, porque vai perdurar para sempre. Neste caso concreto, aquilo que me levou à escrita foi um facto fisiológico terrível. Até vou dizer isto assim, eu devo à minha mulher o facto de ter vivido esta experiência. Se não fosse ela a levar-me para o hospital, eu certamente não teria vivido esta experiência. Ou seja, poderia ter falecido durante a noite. Quando ela, com energia, me consegue levar para ver o que se passa, na realidade acontece algo estranho, que o primeiro verso desse poema, essa primeira parte do texto do livro é escrito no hospital, ao fim de 3, 4 dias de lá estar, é exatamente o que me acontecia quando, na horizontal, olhava o mundo. E o mundo, numa cama do hospital, é algo de muito curto. É algo entre a nossa cabeça e uma parede branca ao fundo dos pés. Mas que, de facto, no caso muito concreto meu, cada um terá a sua experiência, sempre que eu pensava ou sempre que eu falava, a única coisa que eu via eram pequenas caixas brancas muito ao fundo do universo. E elas aproximavam-se conforme eu ia falando. Mas eram caixas, não eram palavras. E isso, de facto, foi uma experiência que me impulsionou à escrita. E porquê que este livro tem uma extensa dedicatória? Para responder concretamente à tua pergunta. Tem uma extensa dedicatória porque eu não consigo desligar-me dos meus afetos. E os meus afetos não são necessariamente aquilo que às vezes comumente se pensa. São absolutamente coisas muito concretas. Coisas que ligam às pessoas, que têm a ver concretamente neste livro com relações que me ligam concretamente à questão da literatura e da escrita. Não há nenhuma pessoa ali relacionada que não esteja envolvida comigo ou não esteja estado envolvida comigo no sentido da produção escrita, da edição, do comentário, mas fundamentalmente porque eu com todas essas pessoas tenho ainda e tinha naquele momento uma relação de profundo afeto. Morrendo eu, todos morreriam comigo. Alguns de uma maneira, outros de outra, mas todos numa relação que eu soube, de facto, preservar até o momento em que eu sabia que poderia ser extintas. E sou-lhes grato. Eu não consigo deixar de o representar. E a melhor maneira de o fazer é deixar, talvez esculpido numa página de um livro, os seus nomes. Não abdico de o fazer. E continuo grato a essa gente. E todos esses. Aquele com que me ligam lados de profunda amizade, porque são todas pessoas com quem eu sempre discuti tudo o que tinha a ver com as questões literárias, mas para além disso, algumas delas continuam a perdurar e vão perdurar até aos limites da capacidade que eu tenho de me representar através da literatura e, concretamente, através da poesia. Muito obrigada, Jorge, por questo bello testemunho di vita e di amizade. O mundo é possível se somos rodeados dos nossos afetos e das pessoas que amamos e que nos amam. Voltamos um bocado mais atrás, antes desse episódio, e voltamos às origens, quando Jorge começaste a tua aventura poética. Como começa o teu percurso de escrito, a tua aventura? Come descobriste-te poeta, além de ser um grande agente dinamizador cultural? Falando-se do tempo. Eu comecei a ir para a escola muito cedo, demasiado cedo. Eu tive uma tia-avó que era professora primária e me levava para a escola com uma garrafa de termos daquelas prateadas, com tortomelos, e
Aos 3 anos eu via a minha avó ensinar os meninos, naquele tempo, a primeira, a segunda e a terceira, a quarta classe na Lausanne, era toda numa sala. E eu não sei como é que os professores conseguiam dar aulas à primeira, à segunda, à terceira, à quarta classe. Eu estava lá e de vez em quando sei que se bebia um café, uma cevada, um café com leite. Demasiado cedo comecei a ler. Mas uma das coisas que mais me encantou, devo confessar, era ver o meu pai escrever as crónicas para desportivas. O meu pai tinha uma letra belíssima, que eu hoje ainda tento muitas vezes imitar ou captar. E eu lia em frente a ele. Anos mais tarde, herdei parte da biblioteca da minha avó. A minha avó tinha uma biblioteca feita no Brasil. A minha avó veio para Portugal com os pais, veio com a família. E de um momento para o outro comecei a ler livros estranhíssimos para a idade. Posso-vos dizer que li os clássicos portugueses e os russos demasiado cedo. Confesso-vos que não sei para que é que isso servia, mas confesso que me abriu os olhos para a leitura. Mais tarde, com a música, comecei a fazer traduções que não tinham certamente muita qualidade. E depois o mundo continua a vibrar em nós quando alguém nos diz qualquer coisa sobre aquilo que fazemos, porque temos a coragem de mostrar-nos aos outros. Há particularmente um momento na minha vida de escritor de poemas que, de certo modo, são duas pessoas muito concretas. São duas pessoas com as quais eu tive. A palavra é excessiva, certamente. Aquela coisa que faz com que um tipo tenha coragem, que no fundo não é coragem nenhuma. Foi, se calhar, esses dois amigos é que estimularam a que partilhássemos algumas coisas sobre o entendimento de que voz é essa que, quando lemos poemas, parece que o mundo fala. São concretamente o Amadeu Batista e o José Carlos Soares, a quem eu não deixo de homenagear e que, de facto, me possibilitaram olhar para aquilo que eu fazia com uma outra espessura. Aquilo que eu fazia era escrever os meus textos. Por outro lado, eu tenho uma experiência de vida ligada à atividade esportiva que me permite ser extremamente cáustico, extremamente atuante sobre aquilo que faço e ter uma visão muito crítica. Não sou nada doce com as minhas coisas, o que me permite também não ser nada saudável com as coisas dos outros. Se eu deito as minhas coisas fora, porque é que não é deitar as coisas dos outros fora? Porque o seguinte, habituado que estou a este modo de fazer, este modo de ver como ressoa o mundo através de uma voz que é minha e que me permite transferir para o papel, neste caso concreto desde os anos 80 que já não escrevo em papéis, porque eu sinto, não vou deixar nenhum legado para ser vasculhado. Também não sei se cheguei a ser um autor que mereça esse exercício. A questão da descoberta de uma voz que existe e perpetua connosco e nos permite devolver ao mundo aquilo que eu acho que o mundo nos dá e nos integra como carne, ou seja, o modo como o mundo nos chega e como nós o visualizamos faz com que o mundo no nosso interior se transforme naquela carne que talvez o António, talvez não, na certeza o António muito bem conseguiu conquistar para ser o exemplo concreto daquilo que eu tenho escrito desde sempre sobre essa questão de como vibra o mundo em nós. Eu tento encontrar certamente um pequeno momento, um pequeno raio de luz sobre essa escuridão. E vou continuar a tentar encontrar esse raio pequeno de luz no momento em que qualquer coisa que eu escreva me faça compreender o mundo. Será esta a grande razão que o leva a escrever, esse raio de luz? A grande razão que te leva a escrever, esse raio de luz? Eu creio que o que me leva a escrever é a escuridão, o negrume. O saber que quanto mais negro o negrume é, mais a tentativa de perfurar e tentar descobrir qualquer sentido para tudo ou para qualquer coisa, ou para um momento só. E saber que, de facto, pesquisando, aprofundando, o que sobra é sempre ainda mais, cada vez negro.
cada vez mais escuro, é cada vez uma manifesta evidente incapacidade de encontrar uma solução para as causas. Ou seja, eu sei que, e neste livro é muito concreto isso, que apesar das coisas serem muito vivas e eu vivê-las muito à pele, e vivê-las muito dentro da carne, e vivê-las no circuito sanguíneo, eu sei que abrir os olhos não me resolve. Não resolve nada nas questões que me levam à escrita. O que eu sinto de escrever é procurar cada vez mais a profundeza desse raio de luz. Como está no âmago disto tudo, como está no negrume, está no negro do negrume, continuará a ser única e exclusivamente negro. Não há solução para a visibilidade. Se a grande razão é a escuridão que o leva a escrever, para que lhe serve a poesia? Um dia, numa entrevista nos anos 40, nos anos 80, na Rádio Delírio, alguém me perguntou exatamente isso. Num programa de jazz que eu tinha e que, de facto, as coisas eram diferentes. Eu levei o Vítor Rua, um músico ligado ao GNR, e na altura já não estava no GNR, levei o Vítor Rua para apresentar o seu primeiro disco. E na conversa que estávamos a ter, num programa com o título Aftershave, ao domingo de manhã, das 10 às 12, das 12 às 14, na conversa o Vítor perguntou-me isso. Eu não sei para que é que isso serve. Isso serve. Sei que na altura disse, eu acho que a poesia é uma coisa muito semelhante aos barquinhos de papel que os presos fazem nas cadeias. Merece um aplauso. Merece mesmo. Jorge, a tua poesia é muito singular e parece-me marcada pelas sovrapposições de imagem e movimento do teu próprio pensamento. E parece-me uma poesia também corpo, espessura, vida, como Antonio bem apresentou. E parece-me ao mesmo tempo que é uma realidade vivida com uma linguagem à margem da realidade, na busca da decodificação da realidade. Pode corrigir-me se me engano. Estou a dizer, uma realidade vivida com uma linguagem à margem da realidade, na busca da decodificação ou da codificação da realidade tua, pessoal, da tua existência particular. Parece-me que tentas, com a tua escrita poética, de esvaziar o sentido, não apenas da representação da realidade que vais vivendo, da tua cotidianidade, mas da própria realidade, numa posta cujos termos são assaz complicados, uma vez que implicam a utilização fragmentárias de elementos reconhecíveis dessa mesma realidade, organizada ou desorganizada no processo da sua própria negação, vida-morte, em que uma diferente valorização da vida que te acontece possa também ter lugar para além da tua cotidianidade. Outra coisa que marcou-me na leitura do teu livro, deste livro em particular e da tua poesia em geral, é a variedade rítmica, é o jogo rítmico da tua poesia, porque é uma variedade poética transitável e habitável no espaço do poema. Por isso adorei, Antonio, essa espessura, essa corporalidade que tem abertura para o âmago de Jorge poder transitar, poder atravessar a carne, o corpo, o espírito, isso branco que Antonio explicou. E interessa-me muito essa verdade poética transitável, que é uma verdade humana, que a tua verdade é o teu olhar sobre o mundo, os teus pensamentos, e que são habitáveis no espaço do poema, mas também tem coerência com a tua verdade enquanto pessoa. E a tua verdade é habitável, é um mundo habitável.
aquilo que tu escreve parece-me traduzir o próprio ritmo da tua coscienza e da tua sensibilidade no espaço que a vida te proporciona. Encontro assim toda a complexidade da tua existência, que é uma existência vivida, mas também a negação surpreendente da renúncia e de uma desistência, se calhar acompanhado também da experiência da tua mulher que nunca desistiu de ti e viveu contigo. Parece-me uma poesia que rejeita a mediação e a meditação metafísica, a aspiração de profundidades filosóficas e que rejeita claramente os truques e os tiques retóricos, a chamada grande tradição dos efeitos literários, para se concentrar na expressão da experiência pessoal na vida tangível, sentida de forma algumas vezes melancólicas e talvez nessa fase infeliz. Quase sempre a partir de vestígios, sinais ou fragmentos que deixam marcas que perduram como ensejo meditativo ou resignados do poema. Não sei se serei bem nestas minhas afirmações. Sim, revejo, de facto, revejo. Eu de facto, eu tenho uma capacidade imagética por necessidade, certamente, descobrir-me assim. E muitas vezes, porque na nossa comunicação, muitas vezes nós não conseguimos transferir para o outro uma informação, um pensamento. E o que é que acontece nesse processo? Repetimos essa informação ou esse pensamento de uma outra maneira. E de uma outra maneira ainda. Até que haja uma ponte de entendimento. Ou uma placidez que nos leve a um entendimento qualquer que ele seja. Talvez por isso eu seja capaz de escrever um verso e seja capaz de repetir a mesma ideia com outras palavras. Tentando encontrar, também eu, através disso, um entendimento. Para o leitor, será também ele a tentar encontrar, através do som da leitura, do que lê, essa capacidade um pouco mágica e eu, de facto, com a minha escrita, com aquilo que eu faço, tento ser sempre eu o primeiro a surpreender. Ou seja, a descobrir quanto de enigma e de metafórico existindo naquilo que se lê, nos leva a um entendimento que não era antecipadamente perceptível. Ou uma espécie de capacidade que o texto tem de nos levar para lugares que de facto ignoramos. Há um verso de um poema meu, em 2004, uma edição extremamente restrita, que foi feita para amigos, em exclusivo, em que tem a ver muito também com a questão da fotografia e da imagem. Eu acho que quando olhamos, o corpo leva-nos para lugares ignorados. Nós não sabemos muito bem o que acontece quando olhamos. A verdade é que quando olhamos, acontece uma vertigem de acontecimentos. Quando escrevemos, passam a acontecer um outro vestígio de acontecimentos. E eles mediados por um imaginário que é, de facto, a própria memória. Ou seja, a nossa memória atraiçoa-nos. E por tal motivo, quando queremos ser extremamente rigorosos, temos que criar com pequenos acontecimentos, ou pequenas palavras, ou pequenas imagens, ou seja o que for, para, de facto, nos tornarmos entendíveis e fazer com que alguém entenda, de facto, aquilo que queremos dizer. Que não é necessariamente aquilo que nós vimos. Porque, na verdade, há um filme estranho. Eu acho que há um filme espantoso que é Os Olhos de Laura Mars, que é uma fotógrafa que sempre que fotografava paisagens do cotidiano, pequenos acontecimentos que lhe aconteciam à volta, sempre que fotografava, sempre que revelava as fotografias que levava para casa, havia sempre um crime que ela não tinha visto. Jorge, como protagonista attivo del tuo proprio processo creativo,
concorda se io cito una definizione del mio premio Nobel italiano di Comeo, di Eugenio Montale, che la tua poesia è cosa mentale e che è un modo di organizzare la tua realidad, e parece-me che la tua poesia passa a ser quasi progetto di organizzazione do mundo, o surpreender de uma frescura das coisas, da vida que pulsa, de uma vida que pulsa de senso e reclama existir na sua também na precariedade e morte, mas sempre subtraída ao torpor habitual em que está mergulhada. E queria perguntar-te, falando de poesia, como o que, tu és um grande leitor, o que procura na poesia que tu escreves e naquela que tu lês? E se procuras coisas diferentes? Esta é uma pergunta armadilhada. Como escritores, e os leitores também são escritores, enquanto escritor, eu procuro encontrar um fio condutor para o caos. Ou seja, aquilo que tento organizar através da escrita é um fio que me esclareça, sabendo eu que nunca serei esclarecido, o que é isso que de facto o caos nos proporciona. Ou seja, o desenrolar das leituras que nós fazemos através do que lemos de outros poetas, certamente nos permite encontrar sintonias. Mas o que eu acho que os nossos leitores, os livros, ou os poemas, ou os autores que lemos fazem é que alavancam uma própria voz. Ou seja, deveriam fazê-lo. Às vezes ouvimos escritores dizerem que não se conseguem afastar dos seus autores de cabeceira, dos seus autores prediletos. Não sei se isso é um valor ou uma falta de valor, não imagino sequer. Se as pessoas dizem que não conseguem libertar-se dos seus autores de cabeceira, enfim, não sei como é que vivem, porque se calhar não conseguem encontrar a sua própria voz. O meu caso muito concreto é que eu leio muito pouco poesia. Eu sou um leitor hoje de muitos ensaios, de muitos livros que têm periféricos à poesia, o que não quer dizer que lá atrás, nos anos de juventude, não tenha lido alguns autores que de certa maneira continuam a ressoar e a ressoar naquilo que eu hoje vou escrever. Mas se calhar são autores muito improváveis. Se eu lhe disser que continuo a ler Jorge Sena, Vitorino Nemésio ou Gil Vicente, poderá ser suspeito, mas é aquilo que eu continuo a fazer. Eu continuo a ler autores que normalmente não são tidos ou são esquecidos, o Bernardino, ou são autores Camões, ou ler as Confissões do Santo Agostinho, ou ler livros de filosofia. Isso motiva muito mais para a escrita do que ler de facto. E é por isso que, certamente, ler outros autores, é por isso que, normalmente, quando leio outros autores, afasto-me imenso, porque não são a minha vida. A minha vida de escrita e a minha vida pessoal é aquilo que eu leio a partir daquilo que os outros pensam. E tento encontrar, com esse eco, aquilo que, de facto, poderá ser um fio condutor nesse caótico que é o pensamento. E que, na realidade, a poesia decalca o nosso pensamento. Permite-nos, de facto, trazer para a luz do dia esse negrume que, de facto, existe, no meu caso muito concreto. Com o teu livro Amago, a sensação que tenho ao lerlo, que tive ao lerlo, é que rappresenta um documento biográfico precioso. É um documento biográfico indiretto, trasversável,
che riflette il tuo mondo interior, ma acima di tutto o tuo livro nos permite de chegar através da tua palavra poética ao táctil, à corporalidade das coisas. E por isso volto a felicitar Antonio Gonçalves pela tua bellissima e sensível interpretação da capa, porque Jorge Vegliotti com o seu âmago consegue tocar o corpo da realidade, ma consegue tocar o corpo da realidade com incorpóreo do sentido. Ou seja, a poesia de Jorge Vegliotti ajuda-nos a fazer do incorpóreo um ato palpável, e isso é coisa rara. Gosto de pensar que o intelecto humano é matéria, em todas as suas operações e concepções. A mesma teoria do intelecto deve aplicar-se ao coração e à imaginação. As palavras são corpo do pensamento e a poesia ajuda-nos a tocar o pensamento. Por isso, a poesia, se posso responder por ti como leitora, a poesia serve a tocar o corpo das coisas, a tocar a realidade, a tocar o pensamento. Nós conseguimos tocar aquilo que olhamos. E a poesia, como leitora, e para mim a poesia de Jorge serve a olhar a realidade, a tocar a realidade. A poesia de Jorge rappresenta quase o seu e o nosso sistema nervoso quando entramos em cumplicidade com o autor, que percebe, cataloga e desmascara a realidade. A capacidade de Jorge Vegliotti de tocar a realidade é capacidade comunicativa, é uma partilha da percepção das coisas. A poesia em Jorge é o momento do puro tocar, do puro contato, é o ato de agarrar, apertar e doar-se com afeto aos seus leitores. E agora chegamos ao fim dessa bela nossa conversa. E queria chegar com uma pergunta. Qual é a pergunta que não te fiz? E qual é a resposta que gostaria de ter dado? E concluímos assim. Isto é dramático. Para que serve isto? Seria uma pergunta normal, tradicional. Mas certamente, talvez a pergunta que não me fizeste é: para que serve, de facto, a poesia? Qual é a resposta? Eu creio que é mesmo isso. É um eco da transformação do mundo em carne. Não há saída possível. Não há possibilidade de adiarmos o corpo para o dia seguinte. Não há hipótese nenhuma de presumirmos que o momento que se vive e o momento da escrita que se vive não é senão o plasma do que se viveu. E mesmo que algum de nós seja capaz de presumir que o texto o desmascara, e eu acho que muitas vezes a questão da biografia não é da autobiografia, o que me permite, no meu caso muito concreto, como escritor, viver o não adiamento da minha falta de capacidade de adiamento, é eu reconhecer que tenho um prazer enorme em escrever o que escrevo, sem saber o que estou a fazer, para que serve, e presumindo que há de haver um momento em alguém que alguma frase, algum verso, algumas palavras, alguma sonoridade também vai fazer transformar o mundo dessa pessoa da sua própria cara. Eu não consigo, se não pensar com a minha única e exclusiva cabeça.
e desejo muito que cada um pense com a sua única e exclusiva cabeça. E viva tudo isso. Ias dizer? Eu só ia perguntar pela beleza. Onde é que fica a beleza nisto? Onde fica a beleza? Eu acho que a beleza fica exatamente nessa capacidade que cada um de nós tem de inventar, de encontrar um sentido para o mundo, de encontrar, através da poesia, um sentido para a sua própria vida. E a poesia é assim, é assim, é assim, e assim sejas. Muito obrigada a todos e passo a palavra a Isaac Ferreira. Socorrendo-me das palavras de há pouco do Jorge, que dizia que o leitor também é um escritor. Gostei muito dessa abordagem, porque eu prefiro-a também. Eu fiz um exercício quando o Jorge me pediu para eu, do livro, fundamentalmente ele queria que eu lesse, isto sem-me criar balizas, sem estancar, digamos, a possibilidade que eu podia exercer aqui da leitura do seu livro, que lesse portanto, do núcleo central do livro, portanto, do segundo, digamos, deste segundo pórtico. O livro divide-se em 3 partes, por assim dizer. A primeira foi lida pelo Rui Spranger, eu só li esse fragmento, essa primeira estrofe, e depois o segundo núcleo é um conjunto de 24 poemas. Para mim foi notório perceber que há uma continuidade de poema para poema, portanto, eles... um primeiro poema passa um determinado testemunho ou uma determinada matéria, um determinado elemento para que o outro continue, assim, pelos 24 poemas. Só que quando nós temos a possibilidade de ser leitores, e na verdade a autonomia do leitor é fundamental, por muito que custa a alguns escritores essa dura realidade, a partir do momento em que o trabalho deles está feito, esse trabalho só se realiza porque há leitores para ele. E perante alguns livros, e a poesia é um derrame disso, natural e absoluto, na maior parte dos casos, nós podemos reinterpretar e ser operários dentro do texto que foi criado por outra pessoa. E aquilo que eu fiz foi simplesmente não seguir o padrão do alinhamento feito pelo autor dos 24 poemas, deste núcleo, e percebendo também que, a nível de tempo também, não seria propriamente, não sei se seria maçador, de certo seria para alguns, mas maçadas temos nós, para além da poesia, muitas e bem mais fortes. Fui percebendo aqueles que provavelmente funcionariam melhor com o meu instrumento afonador e fui, portanto, apartando daí os outros que eu achava que talvez só no silêncio, sem a minha voz, merecessem essa leitura. E depois fiz um outro exercício, que foi precisamente criar uma narrativa ou um caminho diferente para esses poemas que eu escolhi para ler. E, portanto, eu não vou ler pela ordem, nem os vou ler na totalidade. Este é um exercício possível do leitor que se pode transformar de repente num possível escritor a partir de uma obra já escrita. Que me perdoa o Jorge Velhote, mas é assim declaradamente e digamos, no meu exercício íntimo de trabalho com a leitura, com a poesia, para depois a transmitir e comunicar com os outros, foi esse o trabalho que eu fiz sobre este conjunto de 24 poemas. Sou com 3 atos de contrição assim, está bem. E eu que fui seminarista, pá, e sei tão bem o que isso é. E acólito.
Gosto de ser Já acólito de fizeste Jorge Velhote padre. aqui neste Já momento. fizeste de padre. Já fiz também, sim. Já fiz de padre no bairro do Aleixo. Portanto, imaginem. Bem, mas agora passando à poesia do meu querido amigo Jorge Velhote. Eu vou ler os poemas todos, digamos, de um só jogo. É do tamanho de um lenço o inferno, e a dor mais antiga é enorme e range. Nos subterrâneos ou rebentação, dilacerando as sombras, há um enigma que dilata, alucinante como ofício e peregrinação. A infinitude é um subúrbio do nada, um diafragma áspero na gramática das emoções. Palavras, plantas, penedos, paisagens, o furor das paisagens, a sabedoria do movimento e repouso, o sussurro do tempo como um aguaceiro esplêndido que separa a folhagem da solidão. Tens uma coleção de papéis, pedaços de água consumidos pela luz magnífica do amor, uma lâmpada, e namorada da alma, um pensamento. O peso de uma pedra que não sabes medir. A quantidade de luz que compõe o granulado de uma sombra. A temperatura do frio que se estende no teu braço. E tudo isto como se a paz imensa fosse o rio inaudível que regressa quando as luzes se apagam, ou a névoa matinal em que tropeças, os dedos enchendo a boca de terra. O hálito da lentidão está ainda nos meus lábios. O que dissolve a doçura da desassossegada dos bosques regressa com o amanhecer. Contas os ossos dos mortos. Outros rostos com que raspar o sangue e as paredes onde dependuraste o teu olhar, ou a noite, e até o céu. Na tua garganta fervilham secretas palavras coladas como versos. Há uma árvore, ignoras o seu nome, ou o vento que faísca nos seus ramos, como um braço contra a morte. Há a água, subitamente, despedindo contra o vento os caminhos o canto altíssimo das aves. E nos teus pulmões germina uma palavra como um testamento, uma página, sarzindo a fotografia de uma bala. A palidez dos mortos é definitiva. A nostalgia é feroz, disseram. E a melancolia, uma cisterna de apiadeiros e solidão. O sangue, em seu esplendor, é um navio invadindo as constelações, ou extinguindo todos os nomes dos corpos como a chuva que encharca o mundo e as mãos. No teu peito arde uma árvore aberta à luz, e sabes que a morte é somente isso. E um pouco adiante acende fria. E o amor é uma palavra sonora, brutalmente absoluta. Como se a luz fosse, na quietude da noite, o lugar do sossego, ferve na tua pele uma navalha, e o suor
é uma tortura, ou asa que se distende e repousa nos lábios como um relâmpago sem descanso. Estás absolutamente nu e agonizas cego como um animal ou pedra ignorada na tempestade. Só tu desenhas na noite a densa invisibilidade da madrugada. Cheio de sombras, o teu olhar percute na luz um instante inexistente e pensas: agora a chuva apenas sulta o teu rosto, confundindo-te com a terra, e o teu coração é inútil, como um presságio ou um silvo da cotovia. Quando amanhece, é veloz o frio azul das lágrimas, a paixão fareja ainda os lábios e os dedos. Ferve na umidade arrastada da respiração um resto de vinho, uma canção ardendo na memória. Assim, sem destino, são os teus passos, como despidos são no inverno os ramos, ou fria é a água na escuridão. Os pássaros regressam, adejando contra o vento. Contemplas as nuvens como se roçasses a tua carne despida. És como o vento ferindo as pálpebras ou o assobio que zune incontido nos ouvidos a mais pura das solidões ou a eternidade do sofrimento. São úmidos os lençóis da noite e obsceno o coração que não cessa de vibrar como o osso ensanguentado. Regressas um pouco ao teu corpo, como o crepúsculo cai nas sombras. És uma erva seca ou uma cana esquecida, e a tua boca restam silvas e poeira e búzios. Depois, estendes o olhar como quem abandona o território das palavras, as serpentes em suas mãos ou os lugares vazios em cada manhã. Há uma luz branca que chega, como antes chegou uma luz negra, ou o frio vertiginoso do esquecimento. Olhavas as tuas mãos enquanto nas veias escorriam líquidos furiosos abraçando. Por vezes a melancolia inclinava-te a cabeça para lugares enxutos e velozes, ou escuros. Vias os melros entre ramagens ocultos como sombras e tangias o vento para selar o inverno. O teu corpo aparece e desaparece com a velocidade do ar num incêndio ou num eclipse. É a solidão de um homem sentado diante do mar. E perguntas: o que vê ele na escuridão da noite se chove intensamente? E aguardas que na garganta se dissolva o que não escutas. Alguém acorda e regressa à terra subindo pelas sementes, resgatando o céu para respirar. O lugar é uma carta inapagável, um mapa ofuscante que observas tentando encontrar uma fronteira ou apenas um caminho. É frágil a mão que percorre no papel os seus sinais, a invenção dos nomes, o vento que desfaz as dunas, o rascunho fiel da luz e da morte. A porta por onde se entra e sai, a janela por onde podes entrar e sair, como quem de um bolso tira um canivete ou apenas um coração, a tempestade que cruzas para regressar, ou a febre com que te medem a alma, ou a obliquidade da chuva, e nada dizes, como se no horizonte apenas um barco cavalgasse o mar em turbilhão, e nada dizes,
interminável ou secreto, mas apenas breve e simples. Jorge Fernandes. Onde está o Slavomir? Enquanto o Slavomir se prepara, Slavomir é um amigo e é o primeiro contrabaixista da orquestra da Casa da Música, alguém com que eu, o António, o Vítor Guedes, o Bruno Guedes, nos habituámos a partilhar alguns fins de tarde enquanto dedicávamos umas asas de frango, umas costelinhas de vitela, e ele não besuntava os dedos nas cordas do contrabaixo. Eu, enquanto ele se prepara, eu gostaria talvez, não é talvez, vou ler o último poema deste livro. Eu acho que em quase todos os livros escrevo sempre uma arte poética que não tem o título de arte poética. A luz como um eco ou fósforo queimando os dedos golpeia na noite as sombras. Dispersa o olhar entre ruídos e o vento que tumulta os passos e devora a fadiga. Um labirinto assim estabelece junto aos deuses os seus exércitos. São miragens para os suicidas. Estás desculpado. São miragens para os suicidas ou épicos que acoitam cães que rosnam furiosos quando um verso lhes salpica o focinho. É apenas um lugar para morrer, para cobrir de dunas ou musgo, um lugar para interditar de louvores ou de alegria. São de uma inutilidade intensa e solidão esses lugares onde inconfundíveis se dispersam as imagens mais melancólicas e onde se alongam as nuvens e os excessos vagamente biográficos que a imaginação desenha como se amássemos todas as mulheres, ou mesmo todos os homens e todos os animais. Nessa luz que gravilha sobre os passos breves, redimos todos os medos, as folhas mais secas do outono. Repetes todos os gestos, como no mar as ondas se despojam na praia. Enlouqueces, como só tu sabes que a loucura é apenas um destino voraz, um inseto clamando no abismo da tua pele o ardor da sua morte. Inventas cínico e altivo uma razão que justifica o que escondes e sabes falso. Inventas com as cinzas dos mortos palavras para que à luz devolvas o que respiras. Como nas florestas os pássaros dedicam nas úmidas sombras os seus frutos. Nesse momento, ardes. E os segredos do que amas é um ruído na tua febre. Um grito insone, como o lençol que te cobre no inverno. Nesse lugar, corre um rio que te acorda na noite diária. Corre um rio que te faz sede. Um rio que retalhas com a penumbra de uns versos ou do vinho. E enches de névoa e pedras que devastas como um ceifeiro ou meretriz. E é então que acumulas palavras para salvar o tempo. Um verso extenso para salvar a alma ou a eternidade. Nesse verso, espias como num espelho o gesto letal de copiar os lábios para ver fluir o sangue. E é inútil abrir os olhos. Escutemos Slavomir.
mais poética possível da situação. Aqui foram ditas tanto, muitas palavras muito lindas, belíssimas palavras. Há pessoas que pronto, podem falar umas coisas muito boas ou más, ou com sentido ou sem sentido, mas muito importante que eu estava a ouvir só pessoas falar que apetece ouvir, mesmo sem perceber tudo.
Conheço uma coisa mais portuguesa. Como já se faz, no fundo já é muito tarde, no fundo, vou tentar tocar mais uma coisa. Isto que estou a tocar são coisas improvisadas na hora, inspiradas por umas peças clássicas, mas pronto, última canção que eu tenho, assim que foi combinado. Muito obrigado. Agora aqui eu não sei. Como?
obrigado pelo convite, não agradeci. Pronto, é um prazer tocar para um público tão excelente, amigável. Vejam caras todas. Não vou tocar. Isto, parece que está desligado.